uma vez que essa audiência é construída, isso é, ele tem atenção e no seu conteúdo demonstra autoridade, o que acontece com o telefone? Toca. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. Eu sou advogado e tenho interesse de fazer o 6 em 7, mas tenho uma dúvida de como utilizar isso na profissão, já que a gente é tão bloqueado pela OAB. Excelente pergunta. Eu tenho a resposta categórica. E eu estou falando com advogado, uma pessoa que é bom de línguas, né, de comunicação. O advogado, por natureza, é treinado em comunicar-se. Afinal, sua profissão é comunicar uma defesa, um ataque, né, eventual alguma coisa. Então, vamos lá. Advogados, nutricionistas, médicos, dentistas, são regidos por um conselho. E esse conselho diz coisas que ele pode fazer e coisas que ele não pode fazer. A profissão concorda em fazer isso. É uma espécie de concordância. E aí tem uma coisa que se chama... Deixa eu só esperar você acomodar. Tá, estava só desligando a televisão. Sem problema. Então tá bom. Então, primeiro tem um conceito que é importante a gente distinguir. O conceito é quando a gente pega um pequeno ponto e extrapola ou exagera. Isso é uma coisa normal. A gente chama isso da generalização. A gente pega uma coisa que não pode fazer e a gente exagera isso. Vou te dar um exemplo de um exagero. Às vezes uma mulher teve uma má experiência com um homem e ela vira e fala: todo homem é um canalha. Sim. Isso é claro que existem homens canalhas, existem homens de bem, e a extrapolação é indevida. Mas na cabeça da pessoa que está falando, essa extrapolação passa a ser se repetidas várias vezes, passa a ser uma verdade. Correto? Correto. Mas é verdade que todo homem é um canalha? 100% dos homens? Não. Não. É verdade, a gente escuta isso dos homens também. Um cara que teve uma má experiência com uma mulher e falou: essa mulher é uma interesseira. É verdade que todas as mulheres são interesseiras? Lógico que não. Lógico que não, pelo contrário, na minha opinião. Mas então o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com essa extrapolação. Então a primeira coisa que acontece é que nessas profissões as pessoas falam a seguinte coisa: médico, dentista, parará, não pode fazer marketing. Essa é uma extrapolação indevida. Existem coisas que o médico, vou falar médico, é mais fácil ver nos outros do que na gente, não pode fazer. Ou, de acordo com as regras do seu conselho, não pode fazer. Ele não pode chegar e falar assim: cirurgia de olho, R$ 9,90. Pode fazer isso. Mas não quer dizer que ele não possa fazer todo o marketing. Mas como as pessoas têm uma espécie de... às vezes a gente economiza energia ao pensar. A gente extrapola e fala: é impossível fazer marketing. Então, tá bom. Então, esses conselhos regem coisas que você não pode fazer e coisas que eles não falam que você pode. Você quer... Mas eles falam: tudo que não está proibido está permitido, integramente. Então, tem algumas coisas que você pode fazer. E, na verdade, sim, é possível. Vários médicos, vários advogados já fizeram 6 em 7. Inclusive, um desses advogados entrevistado por mim era membro do Conselho Disciplinar da Ordem. Perdão, membro do Conselho Disciplinar Regional da Ordem. Então, existe, pelo que eu entendi, eu não sou um expert. Ele era membro do conselho, né? Ele era encarregado em disciplinar pessoas que quebravam essa regra na região dele. Eu acho que é por região, não é federal e tal. Sim. E ele fez 6 em 7. Então, imagina o quanto os colegas dele estavam olhando para o que ele fazia, se ele era o cara que disciplinava. E eu entrevistei Mas ele fez vendendo cursos de alguma área ou do próprio serviço dele? Boa pergunta.
Ele fez vendendo custos de alguma área, mas tem gente que já fez vendendo o próprio serviço também. E eu vou te explicar a distinção das duas coisas. Tá bom? Tá. Então, tá bom. Vou entrar primeiro na área de cursos da própria área. Vou entrar numa premissa e você me diz se eu estou certo ou errado, ou se talvez eu esteja certo. Se há a controvérsia, porque na advocacia não é certo e errado, né? A discussão. Tem um cara que fala assim, isso dá para discutir. Meus advogados falam assim, isso cabe discussão. Não é, nem tudo é preto no branco. Sim. Existe alguma coisa que proíbe um advogado de educar? Não. Não. É um categórico não. Sim. Então tá bom. Premissa número 2. Quando um advogado é percebido como expert, ele tende a ser mais requisitado? Sim. Sim. Então vamos lá. Isso não é só advogado, não. O que acontece? O ser humano, ele tem um atalho de decisão. Quando ele não sabe de alguma coisa, ele vai procurar um expert. Porque ele não tem tempo para estudar tudo. Até aí, tudo bem? Certo. Certo. Estamos em concordância ainda, estou só checando. Porque às vezes eu posso perder o fio da meada. Então, o que acontece? Nós, seres humanos, estamos condicionados a contratar experts. Quanto maior a percepção que alguma pessoa é expert, maior o nível de contratação. Então, natural. Tem uma outra coisa também. Se o advogado é percebido como um expert por 10 pessoas, 10 pessoas consideram ele o expert naquela área. É uma coisa. Situação A, ele é percebido como expert para 10 pessoas. Vamos supor que agora o advogado é percebido por expert por 1000 pessoas. Segundo advogado. Qual telefone vai tender a tocar mais? Do que é percebido por expert para 10 pessoas ou por que é percebido por expert para 1000 pessoas? 1000. 1000, estatisticamente. Isso é estatística, não é nem advocacia, é estatística. Então, o que acontece? Se a sua intenção é nunca vender curso, a sua missão é ser percebido por expert por mais pessoas. Para ser percebido, você vai precisar de uma coisa. Atenção. Atenção, julgamento. Então, você pode ser o expert, mas ninguém sabe. Se você está embaixo de uma mesa e ninguém te vê, tão pouco ajuda. Você pode ser o PhD, o cara melhor do mundo. Mas se você tem a atenção, você tem a chance de ser percebido como expert. Se você não tem atenção, você não tem a chance. Correto? Estamos ainda Sim, juntos? sim. E eu quero que qualquer hora que eu fale uma coisa inconsistente, você me pare, porque eu não sou advogada. Então, assim, às vezes eu pressuponho coisas, mas é verdade que eu erro muito. Deixando bem claro. Então, tá bom. Então, para você ser percebido por expert, você precisa de um ingrediente para começar. Atenção. E atenção não é o suficiente, né? A gente vê propagandas políticas que chamam a atenção, mas você fala, esse cara é um palhaço. Esse cara não é expert em política, esse cara é um palhaço. Você já viu essas propagandas? Ele tem atenção, mas ele é um palhaço. Então não é só atenção, mas atenção é sine qua non. Sem ela não. Mandatório. E aí a gente vai falar o seguinte, se você é um advogado, você quer ser percebido por expert por mais pessoas para vender o seu serviço. Pela sua pergunta, eu acho que é isso que você quer. Você não quer vender treinamento, você quer vender serviço. Correto? Atualmente eu prefiro focar nessa parte por conta do próprio andamento, porque eu já estou sendo percebido como expert, eu já atuo em uma área específica, eu quero aumentar primeiro isso para que depois eu tente talvez fazer o 6 em 7 na venda de curso, mas aí eu queria ter mais know-how. Livre-arbítrio. Você escolhe, você estudou, fez a prova, fez e aconteceu, a escolha é sua, que não cabe a mim te fazer. Tá bom? Então, tá tudo bem. Tá certo, inclusive bom, muito bom. As pessoas precisam de serviço de bons advogados. Tem muitos advogados, mas tem poucos. Eu vou chutar aqui, nem todos são bons. Eu quero exercer essa opinião. Mas enfim. Mas primeira coisa, você vai precisar de mais atenção. Então aí você vai buscar atenção.
Aí eu vou colocar uma premissa. Hoje dá para buscar atenção em trocentos lugares, mas o meio que possui, na minha opinião, a maioria, quiçá um dos meios que está mais atenção é o meio digital. As pessoas estão cada vez mais no celular. Às vezes elas estão jantando com a esposa, estão no celular. Às vezes estão dirigindo, devia estar olhando para a estrada, está no celular. Às vezes você vai num aeroporto, tem um outdoor de uma propaganda de segura num LED de 2 por 2 metros, ninguém está olhando lá, todo mundo está no celular. Presta atenção no aeroporto. Então eu vou falar que se você vai buscar atenção, buscar no digital é um bom lugar, porque tem muita atenção lá. Concorda? Concordo. Então tá bom. Então, aí você vai me perguntar, Américo, como é que eu busco de forma íntegra atenção no celular? Ou no digital. A maioria está no celular, mas colocar como digital. As pessoas, em vias de regra, vão para o digital para 3 motivos, em sua grande maioria. 3 categorias. Categoria número 1, você vai lá para se comunicar. Né? A gente não usa mais tanto assim, mais o telefone como um telefone. Né? A gente vai no WhatsApp, a gente vai no Telegram, a gente vai no Messenger, a gente vai no Direct. Mas a comunicação é a primeira coisa. Certo? Certo. Então tá bom. Não sei se é mais importante, mas é a primeira coisa. Vou te falar que ali você não tem muito como chamar atenção. Eu sei que você queria criar um app, uma startup, e provavelmente tecnologia não deve ser a sua negócio. Então essa aí você não vai conseguir entrar lá. Você não vai conseguir chamar atenção. Porque ela também não quer comunicar com você, ela quer comunicar. A segunda coisa, ela vai para se entreter. Aí volta os memes, aí volta os vídeos de gatinhos, bebezinhos, aqueles memes. Então, entretenimento também não é um lugar para você entrar e buscar atenção. Até porque se você buscar atenção lá, vai ser uma atenção que não veio, uma atenção de qualidade. O cara não entrou lá para isso. E a não ser que você seja um humorista nato. Mas nem todo advogado nasceu humorista. Vou dizer assim. Então ali você não vai. Mas tem uma terceira categoria de coisas que as pessoas vão buscar. Elas vão buscar aprender. Então a internet virou uma maneira de aprender. Aprender o quê? A resolver um problema que ela tem. Ou aprender alguma coisa para chegar perto dessa resolução. É a terceira categoria. Então aqui você tem uma chance de chamar a atenção de uma forma íntegra. Porque ela vai para resolver um problema. Exemplo. Vou dar um exemplo de 2 advogados que eu sei que fizeram 6 em 7. Os 2, eles fizeram e fazem 6 em 7 muito mais na sua prática, isso é, com o seu serviço, do que necessariamente com o curso. Um era advogado de divórcios de mulheres. Ele só defende mulher. É uma coisa que ele tomou um nicho, tomou uma posição muito séria. Eu não defendo homem, eu só defendo mulher. Um outro advogado, ele ensina, ele faz holding familiar. Então, quando as pessoas morrem, para o público mais que não sabe o que é isso, eu também não sabia. Quando você morre, você tem que fazer inventário, imposto da morte, como chama, né? Aquele imposto de hereditariedade. E existe um jeito de você, com integridade, não ter que passar por isso. Basicamente, as pessoas passam os bens delas para uma empresa e a pessoa física morre, mas a jurídica nunca morre, a não ser que vá à falência. Então tá bom, existe. Esse é um meio completamente legal, completamente bem praticado, protegido por Constituição e o capeta. E ele seta essas holdings para que as pessoas não tenham que passar por isso. Porque muitas vezes, às vezes, elas não têm nem dinheiro para receber herança. É muito louco isso. Se é uma casa, por exemplo. A casa tem que ter um imposto, ele não tem imposto para pagar a casa, ele tem que vender a casa, que às vezes ele morou a vida inteira, para ter chance de receber uma parte da casa. E no final das contas, segundo os cálculos desse advogado, tem situações, dependendo do preço que comprou, o preço real, ele tem menos da metade da casa. Então ele fez isso. Então tem esses 2 advogados, completamente diferentes. E aí o que acontece? Eles chamam a atenção das pessoas publicando conteúdos e educando. Ao educar, ele pega uma parcela das pessoas que não querem se comunicar só, não querem só, eles querem resolver um problema.
E ao fazer isso, as pessoas que estão interessadas naquilo, tipo a mulher do divórcio, não é necessariamente a mulher do holding, da holding. O homem da holding ou a mulher da holding não é a mulher do divórcio. Eles acabam chamando a atenção e construindo uma audiência. Uma vez que essa audiência é construída, isso é, ele tem atenção e no seu conteúdo demonstra autoridade, o que acontece com o telefone? Toca. Eu vou te dar um exemplo fora da sua área para você entender. Eu não sou protegido por um conselho, não sou um profissional liberal, acontece que a minha profissão não resolveu se juntar para fazer um conselho. Eu ensino pessoas a fazer o 6 em 7. Você não tem noção de quantas pessoas me contactam para eu fazer o lançamento deles. Mesmo eu dizendo que eu não faço isso mais. E eu vou te falar, as pessoas que me contactam são muito... Não é só quantidade, é qualidade. Pessoas que se eu mencionasse o nome para você, você ia saber. Desse nível. Então meu telefone toca. É que não toca o telefone, mas eu recebo directs. Então esse método funciona muito para quem quer vender serviço. Se você saber como fazer. E tem jeito de chamar a atenção de uma forma que funciona mais, pequeno percalço, e tem coisas que não. E agora você me pergunta, Érico, mas se o seu telefone toca, mas por que você não faz? Eu vou te falar. Acontece isso com muitos profissionais liberais. Esses dois em questão também. O prover serviços te leva até um certo ponto. Isso é, você vai lotar sua agenda. E aí quando lotar sua agenda, você fica limitado àquela lotar a agenda. A não ser que você queira abrir um escritório e montar empregar outros advogados. E que, por sinal, tem outros detalhes logísticos disso. Então, a escala daquilo que você faz é limitada. E se você está num tempo onde essa escala é ok para você, tudo bem, você continua. Mas se você não... Chega uma hora, eu vou te falar o seguinte, o sonho de todo profissional liberal é chegar nesse primeiro ponto. A minha experiência diz que quando ele chega lá e fica lá por um tempinho, e a agenda dele está lotada raiz mesmo, ele procura um segundo estágio, que é a escala. E, eventualmente, a escala é você vender um produto digital, que não dependa diretamente do seu tempo. Claro, você tem que construir uma máquina, tipo um oleoduto. Você constrói um oleoduto. Você demora um tempo construindo aquela parada, mas uma vez construído, ele flui óleo sem necessariamente você estar do lado dele. Né? Então, é isso que acontece. E assim que esses advogados, membros do conselho ou não, fizeram 6 em 7. Muitos deles fazem uma mescla disso. Eles fazem a escala com a transmissão do conhecimento de forma íntegra e de ajuda à sociedade. E os melhores clientes, aqueles que eles querem atender, porque eles gostam de atender, eles pegam para eles. Então, esse cara da holding não seta holding para qualquer pessoa mais. Ele sabe que o trabalho de setar uma holding para uma pessoa super com patrimônio elevado é o mesmo, discutivelmente, do que uma pessoa que não tem. Então, ele pode escolher o que ele quer setar. Essa é a resposta. Aí, geralmente, quando eu respondo alguma coisa, vem uma dúvida sobre a resposta, porque eu coloco cartas na mesa. Então, vamos lá. Agora abro a palavra ao nosso excelentíssimo João Vinícius para me fazer perguntas sobre a minha tese explanada agora. Eu tenho um pouco de noção disso daí. Inclusive, eu participei do evento que você fez em Salvador. Eu estava lá, junto com um grupo. Já venho aplicando essa questão da atenção. O meu Instagram, inclusive, é voltado para mulheres, divórcio e... Sério? Eu tentei assistir o vídeo dos 2 advogados que você coloca naquela sua lista lá dos 6 e 7. Assisti o do da Holden, eu já conhecia ele, inclusive o tráfego pago dele é muito bom, porque sempre chega para mim vender o curso de holding,
que eu já fiz há um tempo atrás. Eu só não consegui assistir, não sei por que, o vídeo desse outro advogado que não está transmitindo. Tá dando um erro, uma falha. Esse outro advogado que eu mencionei agora, ele é americano. Então esse eu não entrevistei. Eu só conheço. Ah, mas tem um outro que diz que melhorou a advocacia. Ele não vendeu o curso lá na sua lista, mas eu não consigo ver o vídeo. Eu pensei até que pudesse ter sido ele. Devem ter vários. Deve ter mais de 100. A minha ideia inicial é justamente essa daí, é aprimorar a minha escala, utilizar o método para aprimorar a escala, para que venda mais, e quem sabe posteriormente fazer essa parte educacional para outros advogados. Na minha região eu já sou conhecido nesse nicho de advocacia, mas ainda sinto que a coisa está acontecendo de uma forma bem lenta. A ideia de comprar o 6 em 7 é nessa possibilidade de acelerar, de conseguir fazer com que isso expanda um pouco mais rápido. Sim. Tudo que você tem técnica, você tende a expandir mais rápido. Se você for aprender música sozinho, vamos dizer que você vai ter uma certa performance. Mas se você aprender uma música com uma pessoa que está na música por mais tempo, é verdade que você vai aprender mais rápido, se ele for um bom. Assim, eu tava vendo um vídeo, eu tô num projeto pessoal, fiz uma das coisas mais difíceis da minha vida depois que eu pedi demissão, recentemente. Então, eu tive decisões na minha vida que foram muito difíceis. A decisão de pedir demissão sem emprego, sem uma coisa, foi uma delas. A segunda veio recentemente, onde eu tirei meu filho da escola. Imaginou tirar os seus? Não imagino. Você imagina o quão é difícil para mim como pai? Já pensou se eu erro? E quando eu pedi demissão para mim, era minha vida, né? Uhum. Como é que eu faço isso com a vida do meu filho? Dos meus filhos. É uma decisão pesada. E eu vou e volto nessa decisão. Eu não tenho... Lembra da minha demissão do negócio? Não tinha escolha certa. Tinha ônus e bônus. E aqui pode ser... E assim, nesse primeiro momento, quando a gente faz uma decisão dessa, a gente hesita. Porque são anos. Eu sei aquele caminho, que aquele caminho vai dar. Eu percorri aquele caminho. Então, de vez em quando eu acordo e falo assim, perdão pelo palavrão, PQP. Nem falei o palavrão, só pensei. PQP, será que eu acertei? Se eu errei? E aí, às vezes eu tô super conciso, falando essa coisa, e às vezes eu duvido de mim mesmo. Essa decisão. E aí eu pensei que a opção de sair da escola, ela nunca vai ser... O que eu vou dizer? Eu juro que eu conecto com 6 em 7. Nenhuma das decisões... Não quer dizer que eu não consigo replicar a escola em casa. A escola tem estruturas muito loucas, assim. Então, ele não vai ser... Mas eu tenho algumas coisas que eu replico em casa, que a escola não consegue replicar também. Quando eu detenho muito mais poder sobre o que ele aprende, eu consigo direcionar. E chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu quero treinar ele para ser um autodidata. E eu não estou falando que a escola não treina. Mas eu estou falando que eu consigo treinar. Se eu adaptar o currículo, ele é mais. Então, por exemplo, ontem a gente estava calculando o lucro dessa pousada. Te juro por Deus. Eu queria ensinar um pouco de empreendedorismo para ele. E ele tava super assim. E ele falou, cara, quanto que essa pousada... Ele virou para mim e falou assim, papai, a pousada tem um chuveiro elétrico. E o chuveiro ou é quente,
ou é frio. Nada de errado e certo, é só o chuveiro. Ele falou assim, por que aqui não tem aquele chuveiro que você... Aí eu virei para ele, porque esse é um chuveiro mais barato. Existe esse tipo de chuveiro. Aí ele virou para mim e falou assim, mas quanto você paga pela diária? Eu falei, tanto. Eu falei assim, nossa, sério? Sério. Por que eles não têm dinheiro para comprar um chuveiro? Esse é meu filho, esse chuveiro não me incomoda, Uhum. tá, gente? Por isso que eu venho aqui e tal. Eu vim para uma pousada bem raiz, mas incomoda ele. Por que eles não compraram um chuveiro mais caro? Eu falei assim, você sabe, quando você olha só o preço da diária, você está vendo só parte do problema. Você tem que olhar os custos também. Ele falou assim, então vamos... Eu queria saber quanto que eles fazem de dinheiro por semana. Aí, é interessante isso. Eu falei, sério? Então, vamos fazer uma planilha. Na minha educação, eu sou um cara de planilha. É uma parte da educação, tá? Eu ensino tudo planilhar. Porque o que acontece? Se eu for fazer do jeito que a escola ensina, a escola tem isso é muito complicado, quantos custos tem, tá? Então vamos lá. Aqui você vai colocar tudo que você faz que ela ganha dinheiro. E aqui você vai falar tudo que você faz que eu acho que ela tem que gastar dinheiro. Aí, beleza. Então, como é que ela ganha dinheiro? Diário. A gente tirou o restaurante da equação, tá? Porque é muito complexo o restaurante, queria entrar em restaurante. E como é que ela gasta dinheiro? Vamos lá. Quero diário, viu, pai? Aí ele virou e falou assim, gente, funcionário, o que mais? Manutenção, conta de água, conta de luz. Eu não quis entrar em imposto ainda, porque eu ia entrar nessa toca do coelho. Ele não vive num mundo onde se paga imposto ainda. Aí eu pedi para ele estimar. Quanto você acha que ganha um funcionário aqui por semana? Não quis entrar nem nas leis trabalhistas. A gente vai chegar um dia que a gente vai fazer a planilha direitinho. Porque a minha ideia depois é porque ele quer investir o dinheiro dele. Ele tem R$ 2.500 que a vovó deu para ele. Que o papai falou que colocou em algum lugar, mas gastei o dinheiro inteiro. Mas ele tem esse crédito comigo. E ele falou, cara, ele estava tentando entender que era bolsa, empresa. Então eu estava tentando entender como é que se calcula quanto uma empresa ganha. Olha que louco. Então, assim, era uma coisa que eu falei, nossa, que massa, vou direcionar isso. Então, assim, por que eu tô contando essa história toda para você? Porque eu tô direcionando. Eu tô direcionando uma educação de um... Aí ele chegou e falou assim, mas, o empresa... Aí cheguei, o funcionário ganha, a gente chutou, tá? 2.000 por mês. Ele depois pode perguntar. Eu falei para ele não perguntar pro dono da pousada nem pro funcionário que vai constranger. Mas tem um ex-funcionário dessa pousada que acontece de ser nosso motorista. Eu falei que para ele pode perguntar. Eu não queria que o Noah saísse perguntando quanto você ganha para os funcionários aqui, né? Porque isso pode constranger. Eu falei por quê e tal, porque às vezes um ganha mais que o outro, aí o outro fica chateado, aquela coisa toda. Eu falei que ele pode estimar. Aí ele chegou que ele descobriu quanto ganha um garçom aqui. Não vou falar, porque enfim. Aí ele virou, mas ele ganha isso por mês, mas ele quer saber por semana. Então ele tem que... Eu falei, mas quantas semanas tem um mês? A resposta dele, uma semana tem... Um mês tem 30 dias. A semana tem 7. Quanto que é 7 dividido por 30? Ele na sexta série está aprendendo a dividir decimal, mas ele ainda não sabe fazer essa conta de cabeça. Aí o que eu fiz? Você vai pesquisar no YouTube. Eu não vou ensinar você a dividir 30 por 7. Então ele tem alguns lugares que ele sabe que vai ter essa resposta e ele vai tentar descobrir sozinho. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu não peguei e ensinei? Porque na minha educação eu tenho uma prioridade do autodidatismo. Eu só vou ensinar uma coisa para ele quando ele não conseguir descobrir com a informação livre que tem na internet. Então, isso não necessariamente acontece no ensino formal. No ensino formal, a professora vai chegar, pelo menos a minha, tá? Não é no caso. Professora, gente, hoje a gente vai aprender sobre dividir décimos. Eu não sei nem se você lembra como é que faz isso. Inclusive, tem várias coisas que eu calculo hoje que eu nem lembro como é que fazia no papel, né? Mas enfim, faz parte. Então é diferente, você entende que é diferente? Então pode ser que eu erre em algumas coisas, mas eu quero sair com isso que pelo menos se eu errar em tudo,
Ele vai ser um cara autodidata, porque ele vai saber encontrar pletora, abundância de informações na internet. Então, esse é um ponto que eu gosto de falar para mim mesmo, que é um bom ponto da minha educação. Você pensa que não sei os outros pontos? Pensa que não sei outras coisas? A chance dele passar no vestibular no Brasil vai ser pequena. Porque eu não estou treinando ele a passar no vestibular. É um treino de anos. Então, se ele quiser fazer faculdade, provavelmente não vai ser no Brasil. Então, eu estou fazendo escolhas. Você está entendendo que eu estou tomando uma decisão com um menino de 11 anos, sabendo que eu estou impossibilitando estatisticamente ele de passar numa boa universidade no Brasil? Sim. E a ponto de ser um autodidata. Ou de fazer essas paradas que eu estou fazendo. Então, o tempo inteiro, eu estou tendo dúvidas sobre isso. Será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? Na escola, ele tem uma pessoa o tempo inteiro com ele. Vários. Aqui, às vezes, eu tenho reunião. Eu não consigo direcionar como eu gostaria. Você está pensando em contratar uma pessoa, uma boa pessoa, para estar o tempo inteiro. Mas, enfim, é outras coisas. Então, eu tenho esse dilema o tempo inteiro. Agora, eu estava vendo um vídeo, porque eu quero tornar ele um autodidata. Uma das disciplinas que ele tem na escola é como aprender a aprender. Coisa que a escola em si não ensina. A escola ensina empiricamente. Mas ela não tem, você não tem uma disciplina que chama aprendizagem acelerada. E na minha tem. Porque eu sou o dono dela, eu falo. E aí eu comecei a pesquisar aprendizagem acelerada. Estou pesquisando isso. E uma das coisas que você precisa para aprender aceleradamente é prática. Prática não tem como tirar, tá? Mas tem uma outra coisa, não basta praticar. Prática e feedback. Com prática e feedback, você aprende aceleradamente. Se você só tem prática, você aprende, mas não aceleradamente. Os kitesurfistas aqui, né, os instrutores daqui, eles aprenderam na raça. Eles aprenderam sem feedback. Tinha feedback, não tinha dinheiro para pagar um professor. Mas se você tem dinheiro para pagar um professor, amigo, vai mais rápido. A música, prática e feedback. E agora eu fecho meu raciocínio. Lembra que eu te falei? Se quer aprender música mais rápido, contrata um professor bom. Tem professor ruim. Mas se você contratar um professor bom, meu irmão, você vai aprender música mais rápido. Então, a mesma coisa se atribui ao fato de fazer um 6 em 7. Você pode tentar intuir na raça e na coragem, assim como os kitesurfistas daqui aprenderam. Sandrinho não teve ninguém para ensinar. Ele não tinha ninguém, ele tinha que entrar no mar e se fuder, perdão a palavra. Mas só que ele tinha tanto tempo para fazer isso que eventualmente ficou uma pessoa muito boa, depois de 10 anos. Mas com prática e feedback, ele é capaz de fazer isso muito menos. Por isso ele é o professor do meu filho. Ontem a gente instituiu que ele agora ia filmar o Noah, quando o Noah estava fazendo kite. Porque ele tenta dar as instruções baseado na memória. Você estava assim, você estava assim. Agora ele vai dar as instruções baseado no filme do meu filho. Você acha que o Noah não vai aprender mais rápido que uma criança de mesmo talento, né? Mesma aptidão motora? Vai aprender mais rápido. Por quê? Porque no momento eu posso investir isso no meu filho. Tem umas coisas que eu invisto. Tem gente que investe em Bitcoin, eu invisto em professor. Então, assim, geralmente, prático feedback é um dos melhores aceleradores de qualquer processo. Prática sem feedback, você vai ter que colher o feedback as duras, vai ter que intuir as melhoras com prático feedback. Método prático e feedback. Método ajuda também. Ganha tempo. Então é isso que você compra de uma forma ou de outra. Então, no momento, você está ainda intuindo com conteúdo gratuito. E está tudo bem. Mas tem um outro nível, que é o projeto 6 em 7. Tem um outro nível que é mentoria, que é outra coisa. Mais caro, tá? Personal trainer é mais caro que a planilha da academia. Mas
você vai incluindo devagar no seu tempo. A hora que você quiser acelerar mais, você vai pegar uma pessoa que te acelera. Funciona mais ou menos assim. E vai funcionar assim para os seus alunos também. Ou para os seus clientes. Os seus clientes, ele está contratando a primeira classe. E ele não quer nem fazer, ele quer receber, sentar e ser feito para ele, né? Ele não quer aprender a dirigir o avião, ele quer aprender a dirigir o avião, tomar seu champanhe, ou seu espumante. Não é? E ele pode pagar, e por que não dar o direito dele a pagar? Todo mundo fica feliz, economia gira.